Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor neste dia nos concede. Nós estamos aqui adentrando ao terceiro trimestre da nossa escola bíblica dominical. Dessa feita, nós vamos estudar mais uma lição que tem como assunto a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. E nós vamos estudar essa lição ao longo dos 3 meses daqui para frente, né? Falando sobre a igreja do gentio, a pregação entre os gentios, quem foi chamado para pregar para os gentios. Vamos estudar muita coisa dentro dessa lição. O comentarista dessa lição é o pastor Wagner Gabi, né? E a primeira lição ela fala do chamado para os gentios, a segunda ela fala da porta da fé, e se abre entre os gentios, a graça que alcança todas as nações, o Espírito que guia para além das fronteiras, a 5, Cristo entre os filósofos, e o Deus desconhecido se revela. A 6ª, a suficiência da graça na cidade de Corinto. A 7ª, quando o Espírito sopra em Éfeso. A 8ª, a despedida em Éfeso entre as lágrimas e o alerta. A 9ª, coragem para testemunhar. Paulo diante da multidão. A 10ª, uma esperança inabalável perante os poderosos. A 11ª, entre tempestades e promessa. 12ª, o evangelho chega ao coração do império. E a 13ª lição, 13ª e última, a missão continua em nós. Então, meus irmãos, ao longo desses 3 meses, nós vamos falar muito de igreja, nós vamos falar muito de gentio, nós vamos falar muito de Paulo, nós vamos falar muito de diversos lugares, geograficamente falando. Nós vamos falar de muitas cidades pelo qual Paulo percorreu, pregando o evangelho com Barnabé, voltando, de onde foi o ponto de partida. Muitas coisas nós vamos estudar ao longo desses 3 meses. O trimestre passado foi um trimestre muito abençoado, falando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora nós vamos estudar acerca do livro do Atos dos Apóstolos, que é, meus irmãos, a continuação, né, da igreja. A igreja não parou nos apóstolos, assim como a promessa de Deus, ela não parou em Abraão, ela passou por Abraão e alcançou todas as nações. Também o livro, a história da igreja não parou lá no livro de Atos, mas ela transpassou o livro de Atos e continua. E eu e você é que temos, ou que estamos escrevendo essa história, né? Glória a Jesus por isso. E hoje nós vamos estudar sobre o chamado para os gentios. O textuário da nossa lição diz assim: servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Atos, capítulo 13, o versículo de número 2. A verdade prática diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Glória a Jesus por isso. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica nesta oportunidade está inserida lá no capítulo 13 do livro do Atos dos Apóstolos e o versículo do 1 ao 12. Né? A gente não lê para ganharmos tempo, mas nós partimos para o pressuposto, meus irmãos, da introdução da nossa lição, que trata exatamente, Lucas diz assim, Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus, em Atos 1:8. O que está escrito lá em Atos 1:8? O que foi que o Senhor Jesus diz? E Lucas registrou lá em Atos 1:8. Está aqui na Bíblia, né? Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse é o pressuposto de onde a gente vai iniciar exatamente as nossas lições bíblicas ao longo desses 3 meses. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então a promessa que se cumpriu, que se cumpre na vida dos apóstolos, da igreja, lá no dia do Pentecostes, foi dita pelo Senhor Jesus antes de ser assunto aos céus. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Então o evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria e chegaria até os confins da terra. O capítulo de número 13 a 28, né, marca a grande virada na narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. Dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, né? Que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. E é a partir daí que disse, né, que cresce o ministério de Paulo e se torna-se central no Espírito. E é mostrado como verdadeiro condutor e expansão cristã. A missão gentílica, ela nasce, portanto, não como estratégia humana,
mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Então veja, meus amados irmãos, que a promessa antes de Jesus ele ser assunto aos céus, muito antes, lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, Jesus, ele tendo um diálogo com o apóstolo Pedro, ele teve um diálogo e ele disse, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra próprio Jesus disse, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava falando, meus irmãos, de uma igreja que ela ia prevalecer até quando? Até o arrebatamento, até ele vir e voltar, porque ele disse que ia, mas ele ia voltar. Jesus disse, eu vou para o céu, mas eu virei outra vez para levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então ele fala a Pedro sobre essa fortificação da igreja em si próprio, que as portas do inferno, Satanás, seja lá quem for, meus irmãos, não ia, ou não vai, ou não prevalecerá contra a igreja do Senhor Jesus. E lá em Atos capítulo 1, no versículo 8, próximo à sua partida para o céu, a Bíblia diz que Jesus, ele disse isso. Alguém, quando questionava, quando seria o sinal daquelas coisas que Jesus tinha falado, ele disse, não vos pertence saber o tempo, nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No versículo de número 7, ele diz isso. Mas no versículo de número 8, Jesus, ele disse, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa promessa de Jesus, ela se cumpre, meus irmãos, lá no Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos, e aqui é importante frisar e mostrar aos irmãos que entendam isso, os discípulos eles estavam acabronhados, vamos dizer assim. Pedro, após a partida de Jesus, irmãos, ele disse, eu vou pescar. Os outros discípulos disseram também, a gente também vai. Mas aconteceu que neste dia eles estavam no cenáculo, todos reunidos, orando, ali congregando, né, vamos dizer assim, e diz a Bíblia que veio do céu um vento impetuoso que encheu toda a casa, e um som veemente encheu toda a casa, e se ouviram por eles ali línguas repartidas como que de fogo. Então todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, alguém que estava lá cerca, nós vamos tratar sobre isso, alguém que estava lá, cerca de 120 nações, pessoas de nações diferentes estavam naquele lugar, completando-se ali o dia de Pentecostes. A gente já falou sobre isso, Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então eles estavam reunidos, nações que vinham a Jerusalém adorar a Deus ali, fazer os seus sacrifícios. E Jesus se utilizou esse dia. Jesus, quando subiu, quando ressuscitou, ainda passou 40 dias aqui na terra, após a sua ascensão aos céus, e após ele dizer aos discípulos que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, 10 dias após, eles estavam reunidos no cenáculo. E diz a Bíblia que eles foram batizados, 120 nações estavam ali. Alguém até disse, não, ainda não é nem meio-dia, e os discípulos, apóstolos de Jesus, já estão tudo cheio de mosto, ou seja, estão tudo embriagados. Pedro, irmão, cheio do Espírito Santo, toma a palavra e ele diz, exatamente, ele diz, varões Galileu, aqui não tem ninguém embriagado, sendo esta a hora a meio-dia, mas ele disse, aqui está se cumprindo hoje a promessa que foi dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro prega essa palavra ali, meus queridos irmãos, e pessoas, ela diz, o que é que a gente deve fazer? Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então ele se arrepende, meus irmãos, ali, cerca de 120 nações se encontravam naquele lugar, e ali, irmãos, é a primeira vez que o evangelho é pregado a pessoas. E por que, irmão, que eu precisava dar essa introdução para os irmãos? Para os irmãos entenderem como o evangelho chegou à cidade principal, ou à cidade base missionária que se encontra ali na Ásia Menor, hoje na atual Turquia, a cidade de Antioquia, da Síria, né, irmãos? Então, essas nações que saíram do dia de Pentecostes, eles saíram batizados e saíram incendiando o mundo com a pregação do evangelho até chegar em Antioquia da Síria, né? E é daqui o ponto base, aonde lá se encontrava Tetrarca, alguém que criou-se mais Herodes, Manaém, estava ali Paulo, estava ali Barnabé, e tinha muitas pessoas, homens de Deus naquela cidade, aonde, meus irmãos, Deus falou grandemente ali, dizendo que separasse Paulo e a Barnabé para uma obra que tinha chamado. Lembrando os irmãos que a cidade de Antioquia, irmãos, o capítulo 13 do livro do Atos dos Apóstolos, Lucas registra
exatamente duas cidades com o mesmo nome. Antioquia da Síria, que é a base missionária, de onde o apóstolo Paulo é enviado mais Barnabé para o mundo, para pregar aos gentios, e a cidade de Antioquia da Psídia, né? É na mesma região, na Ásia Menor. Hoje são cidades, são bem próximos. Porém, meus amados irmãos, são cidades diferentes, tá certo? A cidade de Antioquia na Síria, meu irmão, ela só perdia para a cidade de Alexandria, em Roma. Era um centro comercial, um desenvolvimento, uma cidade muito grande, aonde habitava ali, aonde tinha ali igreja, e tinha muitos crentes convertidos. Possivelmente, eu posso garantir e afirmar isso, que a igreja de Antioquia, meus irmãos, ela foi fundada exatamente por pessoas que estavam no dia de Pentecostes. Quando o evangelho chega em Antioquia, a igreja de Jerusalém, ela toma conhecimento e envia para lá exatamente Barnabé, para tomar ciência do que estava acontecendo ali, porque eles ouviram que o evangelho tinha chegado à Antioquia da Síria, né? Então, quando Barnabé ele chega nessa cidade, ele viaja, né? Ele vai buscar o apóstolo Paulo, aonde ele fica por lá com ele, irmãos, e de lá é aonde eles dois partem para a primeira viagem missionária, anunciando o evangelho ao gentio. Então, aqui no primeiro ponto da nossa lição, lembrando os irmãos também que antes de adentrar no primeiro ponto da lição, lá no capítulo 10 do livro de Atos, lembrando que foi Pedro o primeiro homem judeu a pregar para um gentio, a uma pessoa que não tinha, irmãos, exatamente linhagem de Israel. Lembrando que quando a gente está tratando de gentio, eu quero esclarecer, por exemplo, irmão, na Bíblia há três povos. Como assim, irmão? Três povos. Há os judeus, que é a nação escolhida de Deus, a nação escolhida do próprio Deus. Jesus veio para o que era seu, eles são os escolhidos de Deus. Existem, meus irmãos, os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Aqueles que não são judeus, que não, eles fazem parte da linhagem de gentios, podemos dizer assim. E tem mais um povo chamado igreja. E quem é a igreja? A igreja, irmãos, é uma comunidade cristã salva, composta de judeu, composta de gentio, composta de todo tipo de gente alcançado pelo evangelho de Cristo Jesus. Então, judeu, povo escolhido de Deus; gentio, pessoas que não são judeu nem igreja; e igreja, pessoas que são judeu e gentio formado salvo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Pedro é quem, lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, é quem tem aquela visão, que está orando. Cornélio, irmãos, o anjo se apresenta a Cornélio e diz a ele: Cornélio, você é um homem piedoso, suas orações têm sido ouvidas, mas ainda lhe falta uma coisa para ser um homem perfeito, dizer salvo, né? E ele diz: manda chamar a Pedro, que ele vai dizer o que é que você deve fazer. Pedro está orando, meus irmãos, e ali ele tem um arrebatamento de espírito. Ele vê em visão, né, um anjo, um cordão que descia do céu, a cortina, e réptil subia e descia, e uma voz que disse: mate e come. Ele diz: jamais colocarei na minha boca algo que seja impuro. E a voz disse: não, diga que é impuro aquilo que Deus santificou. Então Pedro, meus irmãos, diz: resiste, e daqui a pouco chega lá na casa dele, esses homens, que enviado por Cornélio, ele vai para lá, prega o evangelho a Cornélio, a família, a comunidade, meus irmãos, e o que acontece naquele lugar é que o Espírito Santo desce, batiza Cornélio e toda a sua família, e é uma alegria para todas aquelas pessoas. Pedro depois é chamado da igreja de Jerusalém para se retratar, porque entrou na casa de um gentio. Pedro explica exatamente, mas que ele diz: olha, peraí, ele conta toda a visão, toda a história, como os homens vieram, como ele teve aquela visão, e ele dizia: eu vi quando eu estava lá, quando eu pregava a palavra, quando eu falava, o Espírito caiu sobre eles como caiu sobre nós no dia de Pentecostes. Então o assunto encerrou-se. A igreja de Jerusalém entendeu que o mistério, que o propósito de Deus não fazia parte, o mistério da salvação não fazia parte apenas para os judeus, mas também aos gentios e a todos quanto. É tanto, meus irmãos, que Tito escreve em 2:11 da sua carta, ele diz: é porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação era para todos, e para que os judeus entendessem isso, houve um mover do Espírito Santo ali na casa de Cornélio. Então Pedro foi o primeiro pregador ao gentio, tá certo? Mas Paulo foi o homem escolhido por Deus para levar exatamente o evangelho às nações que não faziam parte de Israel. Então o primeiro ponto da lição fala do nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus, fundada por Seleuco, Nicanor, em 300 a.C., Antioquia da Síria, ela tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas, sabe de quem? De Roma e de Alexandria. Culturalmente greco, helenista, ela abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Contando com o posto de Seleucia, Foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão.
Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base de missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro, né, de enviar missionário às nações. Uma verdadeira base missionária em envio às nações. Então você veja como nasceu a missão. Em Antioquia, eu já falei, irmãos, que possivelmente a igreja de Antioquia ela foi fundada por irmãos que estavam no dia de Pentecostes, que ouviram a mensagem de Pedro lá. A igreja de Jerusalém toma conhecimento do poder de Deus nessa cidade, envia Barnabé para lá, certo, irmãos? E aqui em Antioquia é a primeira vez que os discípulos eles são chamados de cristãos, ou seja, parecido com o seu mestre, com Cristo. Então, Deus escolheu essa cidade que só perdia em população para Roma e Alexandria. Era uma cidade de uma cultura helenista, onde habitavam muitos judeus. Era uma cidade, irmão, de um comércio muito elevado, onde andava muita gente, passava muita gente. Então, Deus escolheu essa cidade e a igreja que estava nessa cidade para ser uma base. Uma base, o que é uma base, irmãos? É o local de partida, é o local de onde se envia, é o local de onde começa. Então, Paulo estava nessa igreja chamada Antioquia, é de lá onde ele é enviado com Barnabé, exatamente para a sua primeira viagem missionária. Então, o nascimento da missão se deu na cidade de Antioquia. Até por vista, meus irmãos, que o evangelho em Jerusalém, a igreja já estava estabelecida em Jerusalém, ali eles já tinham pregado, Judéia, Samaria, mas a igreja não tinha saído ainda de Jerusalém, porque a promessa de Jesus, lá em Atos 1:8, vocês são ser meus discípulos em Jerusalém, na Judéia, Samaria, esses cantos, esses 3 cantos, já estavam sendo bem evangelizados. Porém, irmãos, os confins da terra ainda permaneciam da mesma forma. Então, Jesus envia o seu Espírito Santo a falar à igreja, meus amados irmãos, que separasse esses 2 homens para essa missão, para esse fim. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, mas foi Paulo e Barnabé, os homens escolhidos por Deus para levar a mensagem do evangelho ao mundo, meus irmãos? E eu digo isso, meus irmãos, porque incendiou o mundo. Incendiou o mundo com a pregação do evangelho. Paulo percorreu toda a Ásia, as igrejas ali do Apocalipse, onde Paulo prega o evangelho, a cidade de Antioquia é mencionada também, muitas das vezes, meus irmãos, e ela incendiou o mundo e chegou aqui em 1911, no mesmo evangelho que Paulo pregou, ele também chegou no Brasil em 1911, pelos missionários Daniel Berg, Gunavik, ou seja, ultrapassou fronteiras, ultrapassou o mar, assim como eu disse, assim como a promessa de Deus, ela não ficou em Abraão, ela passou por Abraão, irmãos, também que era a salvação, chegou exatamente na igreja de Jerusalém, e, irmãos, passou por Jerusalém, saiu de Antioquia, percorreu o mundo, passou o oceano, o mar. Daniel Berg Gunavik, em 1911, chegou a Belém do Pará, onde incendiou todo o estado do Pará. Chegou aqui, meus irmãos, na cidade de Patu, em 1946. Em 1946 chegou aqui a cidade de Patu. Agora, em outubro, nós vamos exatamente comemorar 80 anos do evangelho aqui na nossa cidade, que dá onde Deus tem curado, onde Deus tem salvado, irmãos, e crente é que nem formigueiro, você às vezes até cobre um formigueiro, mas ele abre do outro canto, e assim vai dando prosseguimento o que Jesus disse, de ir e pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura. Quem crê for salvo, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E o segundo subponto da nossa lição, ele trata profetas e doutores servindo ao Senhor. Na igreja que eu estava em Antioquia, irmãos, havia ali a liderança, havia muitos homens de Deus. Ali havia doutores, aquelas pessoas, irmãos, que Deus escolhe com a capacidade de estudar, ele dá inteligência para destrinchar as falsas doutrinas, vamos dizer assim, uma blindagem na sã doutrina. Esses homens, irmãos, que estudam e tiram, por exemplo, um comentarista como o pastor Wagner Gabi, ele é exatamente um apologeta. Você o que é isso, irmão? É um defensor da sã doutrina, um defensor das Sagradas Escrituras. Então ele é um estudioso da Bíblia, e isso, irmãos, é um doutor, o qual a Bíblia diz. São esses homens que Deus levantou, e havia ali na cidade de Antioquia, tá certo? Então a liderança local reunia profetas, doutores, que é mestre, ministério que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja, Os profetas, eles exortavam o povo mediante a inspiração direta de Deus. Os mestres, irmão, que são os doutores, eles instruíam com base nas escrituras, ou seja, eles liam, estudavam e instruíam o povo no que tange às escrituras sagradas. E na tradição dos ensinos de Jesus, durante o serviço ao Senhor, marcada por oração e jejum, o Espírito falou, A disposição desses líderes em buscar a vontade divina
revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir os propósitos do Espírito para além das necessidades locais. A fome, vamos dizer assim, desses homens, de buscar a Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que é cristã, você que se diz uma serva de Deus, um servo de Deus, não deixe de todos os dias você meditar na palavra de Deus, você orar, jejum também por causas impossíveis. Olha, irmãos, o Deus que falou através do seu Santo Espírito lá na igreja de Antioquia, o Deus que falou com Adão, o Deus que falou com Adão lá no Éden, o Deus que formou Adão, o Deus que vem ultrapassando os séculos e séculos, que não tem nem princípio de dia, nem fim de dias, o Deus transcendente, o Deus que transcende todas as coisas, meus irmãos, é o mesmo Deus que trouxe o evangelho a Patu, que me salvou, que fez com que eu está fazendo com que eu esteja aqui diante dessa tela, falando para você que você é um escolhido de Deus para salvação, tá certo, meus irmãos? Então, havia exatamente esses homens que blindavam a igreja, que ensinavam a igreja, que exortavam a igreja, meus irmãos, de acordo com a palavra de Deus, não era sua vontade, ele não pegava o microfone, não ia fazer um desabafo, ele não ia desabafar, descarregar em cima do povo, mas ele orientava o povo exatamente com base nas escrituras sagradas que havia na época, tá certo? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então esse povo, irmãos, estava lá na igreja de Antioquia. O terceiro subponto aqui, exatamente, ele fala da separação de Paulo e Barnabé. Diante, meus irmãos, do nascimento da missão, esses homens estavam lá orando. E diz a Bíblia que ele estava orando, irmãos, e o Espírito bradou, falou na igreja de Antioquia e disse, aparta Paulo, apartar aqui é separar, é tirar para fora, separe Paulo e separe Barnabé para uma obra que eu tenho chamado para fazer. Estava se cumprindo exatamente, irmãos, o que Deus disse a Ananias. Quando Paulo se converte, lá no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que ele entra na cidade, numa rua chamada direita, está cego, né? Deus ele fala com Ananias e diz, olha, vai na rua chamada direita, porque em visão tem um homem lá chamado Paulo, e em visão ele viu que você entrava e orava por ele e ele via de novo. Então ele disse, mas Senhor, esse homem, eu ouvi muito falar dele, é um perseguidor da igreja, e aqui tem carta das autoridades para prender a sua igreja, lançar na cadeia e matar. E Jesus disse a Ananias, vai, porque este é um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele exatamente o quanto ele deve padecer por amor ao evangelho. Então chegou o dia da escolha, chegou o dia do chamado, e foi na igreja, lá tinha profeta, lá tinha mestre, tinha doutores, meus irmãos, mas Deus escolheu Paulo, escolheu Barnabé, que foi esse. Eles também eram mestres, né, irmãos? Paulo era criado aos pés de Gamaliel, e Barnabé um camarada altamente preparado também para esta obra que Deus chamou, né? Então, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo, ele ordenou apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Que obra era essa, irmãos? Que obra era essa? Se perguntasse, que obra era essa? A obra da pregação aos gentios, das pessoas não judeus. Então, a igreja respondeu com jejum e oração e imposição das mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Olha, irmãos, a igreja de Antioquia, ela lançou ao mundo, ela enviou ao mundo, não foi o resto, não. Não foi as pessoas desprezíveis, não. Não foi aquelas que não serviam. A igreja de Antioquia, ela enviou os seus melhores, o que tinha de melhor na igreja de Antioquia. Deus escolheu, através do Espírito Santo, e eles foram enviados à igreja, entender o chamado de Deus. A igreja, ela precisa não ser sensível. Lembra que aqui no textuário da missão, melhor dizendo, na verdade prática, né? Ou melhor, ele disse que a igreja de Antioquia era sensível à voz do Espírito Santo. A igreja, irmãos, ela precisa... A igreja que eu estou dizendo não é a igreja Assembleia de Deus, não. A igreja de Deus é amor, a igreja tal. Não estou falando aqui de placa da igreja. A igreja chamada por Jesus, ela precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, meus irmãos. E eu estou dizendo isso porque você vai ouvir muitas vezes aqui falando sobre a cidade de Antioquia. Se você hoje, irmão, soubesse como está a cidade de Antioquia da Síria, irmãos, ela hoje está localizada, irmãos, na cidade, na Turquia, né? Na Turquia, e hoje, meus irmãos, ela se encontra num ponto chamado Janela 10x40. O portal Portas Abertas, que é um portal que divulga, né, a missão no mundo todo, ele esclarece isso, irmãos, que a cidade de Antioquia, de onde foi o berço
do envio dos missionários, hoje ela se encontra na janela 10/40. O que é isso, irmãos? É uma parte geográfica da Terra, onde tem exatamente 40 graus assim, e 10 graus assim, que ele fala exatamente, estão os países de porta fechada para o evangelho. E lá, ó, a Coreia do Norte, irmãos, o Japão, né? O que mais? A Turquia, são esses países onde estão fechados para a pregação do evangelho. Pra você ter uma noção, lá, meus irmãos, é onde se concentra a maior quantidade de gente que não ouviram o evangelho. Isso parece uma brincadeira eu estar dizendo uma coisa dessa aqui, irmão, mas numa cidade onde partiu os missionários incendiaram o mundo, hoje precisa ser evangelizado, hoje é onde se concentra a maior população do mundo que não ouviram o evangelho, é na região chamada Janela 10/40, e a cidade de Antioquia da Síria se encontra lá, meus irmãos. Você vê, é onde se concentra uma das maiores populações da pobreza. Quando eu falo de pobreza, não é necessidade, não é pobreza, de fome mesmo, se encontra nessa região chamada Janela 10/40. Precisa ser muito evangelizada, tá certo? Então a igreja ela precisa ser sensível. Hoje nós encontramos, e aqui eu tenho que falar isso, eu não posso esconder isso, nós encontramos pessoa que quer ser missionário na Espanha, nós encontramos pessoa que quer ser missionário nos Estados Unidos, nós encontramos pessoas que querem ser missionário no Paraguai, e eu não estou dizendo que isso é ruim, eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo, que ele diz que quem deseja o episcopado, né, o ministério, e eu digo até as palavras só mudando o ministério para missionário. Quem deseja a missão, uma excelente obra deseja, porque é a obra de Deus. Mas, irmãos, o camarada quer ir para um berço de ouro, ele não quer ir lá para a Turquia. Cadê que ele quer ir pregar o evangelho? Então eu digo isso porque o que é vocacionado por Deus, ele precisa entender que há uma urgência na pregação do evangelho, nessa região onde os povos estão partindo sem conhecer a Cristo como seu Salvador. Glória a Deus por tudo, meus irmãos. Então ele diz mais, Esse ato inaugurou um novo momento, da história cristã, a missão aos gentios, assumida oficialmente pela igreja, obedecida da congregação, demonstra que a comunidade local ela é a parte ativa, a vocação missionária, e que o envio ele deve sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito Santo. Olha, irmãos, o envio missionário ele é de uma responsabilidade grande. Tem gente que brinca com missões, eu quero ser missionário, meu irmão, o camarada fica aí numa sofrência maior do mundo e dizendo que quer missionário, pelo amor de Deus, você talvez não saiba nem o que você está dizendo. E quem envia, irmão, precisa ter a responsabilidade. Precisa haver um momento de jejum, como houve na igreja de Antioquia. Precisa, irmão, ser sensível à voz do Espírito Santo para saber quem é e qual é a vontade de Deus para tais pessoas, E ele precisa ser um homem crente, vocacionado, exatamente, que ame principalmente a obra de Deus, que ame principalmente almas, que ame as pessoas. O missionário ele precisa ser essa pessoa que se doe por elas. Paulo disse, eu não tenho, portanto não tenho minha vida por preciosa, portanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi, dando testemunho. Olha aí, irmãos, isso é amor às pessoas, isso é amor à obra de Deus. O missionário ele não pode ser um camarada que não tem amor à obra de Deus e nem muito menos a missão, Só para ter o nome não adianta, não vai dar certo. Então, a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa na vocação missionária que eu envio. Então, Paulo escreve aos Romanos dizendo, como pregarão se não for enviado, Então tem que ser enviado, pessoas precisam ser enviadas, mas não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa, meu irmão, que pode ser enviado para a missão. Tem que ser pessoas capacitadas pelo Espírito Santo, pessoas vocacionadas e que amem a obra de Deus e que amem as pessoas, tá certo? Então a separação de Paulo e Barnabé foi uma escolha do Espírito Santo, não foi uma escolha, não foi uma estratégia humana, foi Deus quem escolheu, foi o Espírito que escolheu, separa esses dois homens, assim como fez, irmão, com Gunavir e Daniel Beck. Homens que não se conheciam, Deus uniu o destino, mandou eles dois através de uma revelação. Olha, irmãos, na Rua Azusa, lá em Los Angeles, onde havia um movimento liderado pelo homem cego, chamado William Seymour. Esse homem era um negro, meus irmãos, e fundou esse trabalho no antigo galpão. E a história da igreja, se você quiser ler sobre isso, tem um livro, irmão, chamado A Rua Azusa, lá em Los Angeles, onde as pessoas, meus irmãos, falavam do evangelho de Jesus ali, e o mundo incendiava exatamente com a pregação do evangelho, e foi de lá
que Deus ele falou e tratou exatamente com esses homens e mostrou um lugar, o chamado Pará, a Daniel Beck, e eles logo procuraram no mapa aonde era, irmãos, e com toda dificuldade, sem o dinheiro exatamente para chegar até aqui, mas Deus honrou aqueles homens. Em 1911 eles chegaram aqui em Belém do Pará, foram para a Igreja Batista, não deu certo, fundou uma comunidade, irmãos, a primeira crente batizada, de madrugada a irmã Celina de Albuquerque, irmãos, eles fundaram uma igreja chamada Missão da Fé Apostólica, irmãos, e no ano de 1918, o nome Assembleia de Deus, ele foi oficializado no Brasil. Lembrando os irmãos que em 1911 chegou o evangelho aqui, ele não era ainda Assembleia de Deus, Missão da Fé Apostólica, mas em 1918 tem a mesma quantidade de ano que o Rio Grande do Norte tem da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, 108 anos, completou-se agora, irmãos, e de 1918, foi em 1918 que começou aqui em Natal, na Rua do Arame, exatamente a pregação do evangelho, e foi fundada a Igreja Assembleia de Deus, e esse ano completou 108 anos no estado do Rio Grande do Norte, tá certo? 123, se não me foge da memória, no Brasil todo. Glória a Jesus por isso. 118, eu não tenho uma lembrança, mas eu sei que no Rio Grande do Norte é 108 anos, tá certo? Então, incendiou o evangelho, chegou no Belém do Pará, e em 1946 chegou a Patu, por intermédio do irmão que veio de Martins trabalhar nas imediações da Serra do Lima, e ele deu continuidade à pregação do evangelho, e hoje aqui temos uma igreja formada, uma igreja onde compõe obreiros, crianças, jovens, famílias, onde testificam de Jesus por esses locais, pelos caminhos e pelos atalhos, como a gente bem sabe, né? Um segundo ponto da nossa lição, meus queridos irmãos, fala o Espírito Santo e a obra missionária, né? Então ele diz assim, o Espírito que conduz a missão. Eu posso dizer assim, ele botou aqui o Espírito, né? Ele botou um artigo definido, o Espírito, né? Ou ele começa aqui com o, mas eu poderia dizer assim, irmão, é o Espírito que conduz a obra missionária. Irmão, sem o Espírito Santo, nem adianta, meu irmão. Você pode falar grego, aramaico, chinês, você pode falar todos os idiomas que tiver no mundo, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não sai do canto. É tanto isso, irmão, que Jesus ele disse aos discípulos, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Você sabe por que Jesus disse isso? Porque a estratégia humana é boa, meu irmão, mas não sustenta. Estratégia humana, por isso que Paulo, meus irmãos, ele diz assim, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras, escute isso, eu não fui com palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração de poder. E Paulo explica no texto, meus irmãos, o porquê ele não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana. E ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas que se apoie em sabedoria e poder de Deus, né? Então, por que eu digo isso? Porque a estratégia humana é boa, mas não resolve, não muda, comportamento e a vida de ninguém. Convence, mas não converte. A palavra, irmãos, de alguém, tem pessoas que, até alguém brinca assim, fulano bota bode para tomar banho na chuva, né? Que diz que bode não gosta de água. É verdade, mas não conserva, porque o bode sai da chuva na hora que se molhar. Mas, irmãos, a palavra de Deus, pregada na sua essência, o evangelho simples, sem arrudeio, sem dificuldade, João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus se manifestou através de Jesus, trazendo salvação a todos os homens, pela graça sois salvos, por meio da fé, estão vendo de vós, é um dom de Deus. Isso aqui é evangelho simples, pregado por Jesus e também pregado pelos apóstolos, foi o que incendiou o mundo, glória a Jesus por isso. Então é o Espírito Santo que conduz a obra missionária, tá certo? Aí ele diz aqui, o livro de Atos, ele pode ser chamado como com justiça de Atos do Espírito Santo. E é verdade, irmão. Aqui ele fala que na Bíblia está escrito Atos dos Apóstolos, ou seja, atos cometidos pelos apóstolos, né, irmãos? Mas podemos dizer maior ou com maior precisão que é Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, Jesus ele disse assim, sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, através do Santo Espírito, os discípulos não poderiam fazer nada. É tanto que Jesus disse, fica na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Jesus disse isso, meus irmãos, porque ele sabia, irmãos, que os discípulos, se tivesse só, você veja como eu disse no começo da minha fala, que os discípulos eles ficaram acabronhados, queriam pescar, queriam ir para outro canto, mas através da descida do Espírito Santo, motivou esses homens, deu a eles força, deu a eles estratégia, deu a ele exatamente capacidade para eles administrarem exatamente a pregação do evangelho, tá certo? Então ele diz isso aqui, meus irmãos, ele diz, e ele é quem inspira, olha aqui o que ele diz, ele é quem inspira, quem dá inspiração,
quem dirige e quem separa os missionários. A missão não nasce de criatividade, olha o que eu disse aqui, de criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos eles permaneceram retraídos, como eu já disse. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora e autêntica é fruto da ação do Espírito Santo e não é ação nem estratégia humana. Sempre partirá do Espírito Santo, que é o agente missionário maior, que impulsiona, que dá estratégia, que dá inspiração, que fala ao coração do pecador. A Bíblia diz, irmão, Jesus, ele testifica isso, ele faz, quando o Espírito da verdade vier, ele vos mostrará, ele lembrará tudo que eu disse a vocês, porque é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, sem a inspiração dele, sem o poder dele, o homem nada mais é do que uma espécie humana. E eu digo mais, uma igreja que não tem a ação do Espírito Santo, que não tem o mover do Espírito Santo, que não tenha a inspiração dele, não passa de mera organização humana. É por isso que você vê muitas pessoas aí, o movimento, e daqui a pouco se acaba porque não tem o Espírito Santo. Tem muita movimentação, zoada, batida, música demais, som alto, parede preta, azul, alumínio, sei lá o que for. Só não tem Deus dentro daquela igreja. Daqui a pouco é que nem fumaça, né, irmão? Fecha o tempo, daqui a pouco se espalha com o vento. Então, nós precisamos saber disso exatamente. Glória a Jesus por isso. O segundo subponto da nossa lição, ele trata aqui do poder do Espírito na evangelização dos gentios, Então, os discípulos, eles viviam cheios do Espírito e, por isso, evangelizavam com coragem e discernimento, E alegria, é o Espírito que dá alegria também. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo com ousadia, eficácia em sua mensagem. Então, essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar as resistências. Você lembra, irmão, de quando Jesus estava prestes a ser morto, foi preso, e alguém disse, você está com ele. E ele disse, não estou nem aí. Pedro se acovardou, não sei nem quem é. Por 3 vezes, até se cumpriu o que Jesus disse. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E cumpriu-se. Um homem acovardado, um homem covarde, podemos dizer assim, antes do enchimento do Espírito Santo. Mas quando Pedro é batizado com o Espírito Santo, irmãos, ele disse na sua morte, ele disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. Quando prenderam, irmãos, ele saiu na praça e disse assim, julgue entre vocês se é mais fácil obedecer a Deus ou aos homens. Então, um homem de coragem, impulsionado agora pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho, tá certo? Glória a Jesus por isso. Então, é o poder do Espírito Santo quem capacita, quem unge, quem envia, quem convence, tudo depende do Espírito. Eu e você, irmãos, somos apenas canais que ele se utiliza para levar o Evangelho às criaturas. Tendo em vista que essa missão foi confiada a nós. A última lição desse trimestre vai falar sobre isso. A missão continua em nós, ou continua com nós, tá certo? E o terceiro e último subponto desse ponto aqui, do segundo ponto, meus irmãos, ele fala da evidência, da evidência da ação missionária do Espírito, Então, a primeira viagem missionária, ela mostra a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas. Apesar das perseguições em Pafos, o confronto com Paulo, do mágico Elimas, aquele miserável, cego, que ficou cego, Paulo estava pregando o evangelho ao procônsul, e ele tentando desvirtuar, porque o diabo, inimigo de nossas almas, ele se utiliza disso, Ele se utiliza disso, de quê? De querer tirar a palavra pregada, daquelas pessoas que ouvem, Mas Paulo, glória a Jesus. Meus irmãos, o terceiro ponto da nossa lição, ele trata da igreja como agência missionária, Então, a igreja que ouve a voz de Deus, em Antioquia, ela serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, uma igreja que discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce em comunhão, na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programada, ou não é uma programação, mas uma identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito ele fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Hoje, meus irmãos, lamentavelmente, nós vemos que as pessoas não têm mais esse compromisso de oração, de jejuar, de, às vezes, até, como disse o escritor, não deixando a vossa congregação. Muita gente abandona, pula para aqui, pula para lá, não tem reverência na hora do culto, irmãos, é com celular, é com fone de ouvido, não ouve mais, a igreja
Se Jesus estiver falando, a pessoa também não está nem aí, né? Mas a igreja de Antioquia é a igreja modelo, que serve, irmão, a igreja que ora, a igreja que jejuma, a igreja que ouve a voz de Deus, a igreja sensível à voz do Espírito Santo, e através da voz do Espírito Santo, uma igreja que entende a direção, que dá direção, quem cuida é Deus e envia os seus missionários, tá certo? Então é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Que a igreja, irmãos, que ouve a voz de Deus é uma igreja que se torna uma agência, uma distribuidora das coisas de Deus. Como disse Paulo, nós somos dispenseiros das coisas de Deus, tá certo? Então, o segundo subponto da nossa lição fala de uma igreja que envia e sustenta os seus missionários. Irmãos, a igreja quando eles oraram ali por Paulo e Barnabé, e eles enviaram Barnabé e Paulo ali, irmão, eles não somente enviaram de mãos vazias e abandonaram, não. Mas eles sustentaram o missionário. A igreja, ela é isso, além de ser uma agência missionária, uma agência de Deus, que envia os seus missionários, ela sustenta na oração, ela fica orando pelos missionários que vão enfrentar fronteiras e desafios grandes, ela sustenta com as suas finanças, ela não deixa o missionário nem a sua família passar necessidade, ela dá as mãos, é um cordão de 3 dobras, irmãos, então se une e o missionário ele tem capacidade de deixar ele totalmente despreocupado com conta, com alimentação, para que ele possa se dedicar inteiramente à obra missionária e falar de Jesus para as pessoas. Então é isso, meus irmãos. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela precisa ser a modelo da igreja de Antioquia, tá certo? E o último subponto, ele fala de uma igreja que cumpre a grande comissão. Então a ordem de Jesus é permanecer e pregar o evangelho, pregar e fazer discípulos, alcançar as nações. No mundo ainda que tem povos que nunca ouviram falar do evangelho. Eu falei disso aqui no começo da minha fala, da cidade de Antioquia hoje, irmão, nos tempos de hoje, que fica situada ali na Turquia, aonde tem a maior concentração de povos que ainda não ouviram o evangelho, é na região da janela 10/40. Certo? Então tem muita gente hoje que ainda não ouviram o evangelho desses países afora e ainda no Brasil também, viu, irmão? Tem muita gente no Brasil que ainda não ouviram. Se você não pode ir exatamente, irmãos, aos confins da terra, mas você pode sair de Jerusalém, pode pregar na sua cidade, no seu bairro, na sua escola, né? Então você é um cidadão convocado por Deus a ir fazer discípulo, a pregar o evangelho a toda criatura, tá certo? Não feche a sua boca, irmão. Fique atento à voz de Deus, fale de Jesus a qualquer pessoa. Muitas pessoas morrem e deixam de ouvir uma palavra da parte de Deus, às vezes do nosso lado, e a gente não fala de Jesus e aquela alma perde, tá certo? Então nós não devemos fazer como alguém que não se faz de ouvinte esquecido. Deus disse ao profeta Ezequiel, vou dizer isso aqui para a gente encerrar. Deus disse ao profeta Ezequiel, pregue a palavra, se o ímpio morrer na sua impiedade, você não avisar a ele, na impiedade ele vai morrer, mas eu requererei das suas mãos o sangue dele. Então o que é que Deus estava dizendo a Ezequiel? Pregue, não se importa que ouça, como disse a palavra, nem deixe de ouvir, mas você pregue a palavra, a sua missão é pregar. Não se preocupe se ele vai se salvar ou não. A missão da igreja é pregar o evangelho. O convencimento é o Espírito Santo que converte o homem da justiça do pecado e do juiz, tá certo, meu irmão? Então que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, faça compreender o entendimento. Se quiser saber mais, venha para a nossa Escola Bíblica Dominical. Até o próximo programa, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.